consegue trazer vídeo aqui para vocês. Eu tinha que trazer este vídeo. Dica especial, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Para quem ainda não conhece, existe o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E o vídeo de hoje é voltado justamente para esta lei, tá? Para quem ainda não conhece, a lei é a Lei 13.022, como eu trouxe aqui para vocês nos slides, e nós vamos trabalhar um pouco a respeito dos aspectos mais importantes desta lei. Então, espero que você goste desta videoaula, e ao final do vídeo nós temos duas questões, uma que nós vamos responder junto aqui nesta videoaula, e outra que ficará para vocês aí de casa responder e deixar aqui nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele foi criado no ano de 2014, isto porque o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal prevê a criação das guardas municipais, ou seja, ele faculta aos municípios a criação das guardas municipais. Os municípios que entenderem ser conveniente e oportuno poderão criar as suas próprias guardas municipais destinadas à proteção de seus patrimônios lavradouros públicos, bem como os bens municipais. O artigo 144 no capítulo fala da segurança pública e aqui no parágrafo fala: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Nós vamos agora trabalhar a Lei 13.022 em si. É importante você fazer a leitura da lei, isto porque você consegue absorver de forma mais prática o conteúdo. Você está tendo contato visual com a lei, está lendo, está massificando aquele conteúdo na sua cabeça. Vamos lá. O artigo 1º fala: esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Então, o artigo 1º simplesmente ele fala que a lei ela vai disciplinar aquilo que nós vimos anteriormente, que está previsto na Constituição Federal. Quem ainda não sabe o que é uma Constituição Federal, quem ainda não sabe o que é uma lei, clique aqui no card que eu vou deixar um videozinho aqui para vocês e vocês vão conseguir entender um pouco a respeito do direito constitucional para em seguida trabalhar as demais leis, uma vez que a Constituição Federal está no topo da pirâmide e abaixo da Constituição Federal estão as demais leis infraconstitucionais que devem estar de acordo com a Constituição Federal. Mas vamos lá ao que interessa. O artigo 2º fala: incumbe às guardas municipais instituição de caráter civil. Isso é muito importante. Por quê? Porque de certa forma, por você ver as guardas municipais trabalhando uniformizadas, armadas, você pode imaginar que ela faça parte aí dos quadros dos militares. Só que não, a Guarda Municipal é uma instituição de caráter civil. O que é civil? É aquilo que não é militar. Então, todo servidor público, se não for militar, ele é civil, porque é um servidor público normal. Ele não tem algumas prerrogativas que os militares têm. Vamos lá. É uma instituição de caráter civil, uniformizada e armada, conforme previsto em lei. A função de proteção municipal preventiva, ou seja, a proteção das guardas municipais é de forma preventiva e não repressiva. Ressalvadas as competências dos estados, da União e do Distrito Federal, ou seja, as guardas municipais irão atuar, contudo, ela deve respeitar a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, ou seja, ressalvadas as competências exclusivas destas polícias. O artigo 3º desta lei vai falar: são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Olha só, são princípios mínimos, são os mínimos, porque a própria lei municipal poderá destinar princípios específicos ou princípios diversos dos mínimos, mas os mínimos devem ser obedecidos por todas as guardas municipais, isto porque está previsto na legislação federal. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. O inciso 1º. Inciso 2º, a preservação da vida, a redução do sofrimento e diminuição da perda. Gente, é importante você fazer esta leitura, por quê? Porque a banca vai trocar somente uma palavra, principalmente quando estamos falando de concurso para nível médio, guarda municipal. A banca ela só vai trocar uma palavra, ao invés de colocar preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição da perda, a banca vai colocar preservação da vida, redução do sofrimento e não diminuição da perda, ou seja, só acrescentou uma palavra aí, ou ela vai suprimir ou acrescentar uma palavra. Então daí a importância de você fazer a leitura da lei para entender e resolver bastante questões. O inciso 3º, patrulhamento preventivo. Olha só o que a banca vai fazer, vai colocar patrulhamento ostensivo. Não, o patrulhamento ostensivo é das polícias militares. E o patrulhamento preventivo é da Guarda Municipal. Ou seja, a banca vai somente trocar. Vamos adiantar para não ficar muito extenso o vídeo.
Compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força, ou seja, uso progressivo, não é uso regressivo, é uso progressivo, ou seja, está progredindo, o uso progressivo da força, se necessário, será utilizada a força e não sempre será utilizada a força. Para ficar melhor de entender quais os princípios mínimos de atuação, eu criei esse mnemônico que se chama Propreprar com uso, isso mesmo, propreprar com uso. O que é que significa propreprar com uso? Significa pro, de proteção, aqui ó, você volta aqui ó, pro, de proteção, proteção dos direitos humanos. Pre, de preservação. Pa, patrulhamento preventivo. Com compromisso com a evolução social e uso progressivo da força. Então, propreprar com uso, para você não confundir princípios mínimos de atuação com competências específicas, que nós vamos ver mais à frente. Vamos lá. Aqui, ó, artigo 4º das competências. Competências geral, olha só, competências gerais, ou seja, todas as guardas municipais devem adotar. São competências gerais. Quais as competências gerais das guardas municipais? A proteção dos bens, serviços, lagradouros públicos municipais e instalações do município. Olha só, você deve ler isso aqui para você entender que é a proteção dos bens, serviços, lagradouros públicos municipais e instalações do município. Aí o parágrafo único vai nos dizer uma informação muito importante para a sua prova. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de usos especiais e de usos dominicais. Mas eu não sei o que é bens de uso comum, bens de usos especiais e bens de usos dominicais. Eu vou explicar rapidinho para você entender. Bens de uso comum são as praças, os rios, os mares, são todos aqueles que qualquer pessoa pode utilizar. Bens de usos especiais são os hospitais públicos, são aqueles que estão afetados, estão sendo utilizados pela administração pública para desenvolver suas atividades, um PSF próximo à sua casa, um posto de saúde, uma UPA. Esses são os bens de usos especiais, eles estão sendo utilizados. E bens de usos dominicais. Gente, os bens dominicais, os bens dominicais são aqueles que pertencem à administração pública, só que não estão sendo utilizados, ou seja, um hospital abandonado, um hospital fechado, uma escola que está fechada. Estes são os bens dominicais. Vamos adiantar para não perdermos muito tempo e o vídeo ficar extenso. Vamos lá. São competências específicas. Olha só, nós falamos das competências gerais. Agora vamos para as competências específicas. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Ou seja, nós observamos aqui que há sempre uma espécie de hierarquia. Como assim? A administração pública federal terá a competência X nos bens X, que são os bens federais, nos territórios federais. Os estaduais nos estaduais e os municipais nos municipais, contudo respeitadas as competências dos órgãos estaduais e municipais, ou seja, o município deve respeitar o trabalho dos órgãos estaduais e órgãos federais. Vamos lá, nós temos aqui uma porrada de inciso, uma porrada de inciso mesmo, então você deve abrir a Lei 3.022 no seu artigo 5º e ler aí todos os incisos que falam das competências específicas. Estes incisos são muito importantes para a sua prova, então você realmente tem que ler, porque se eu fosse ler ele aqui com vocês, nós íamos passar quase a tarde toda. Não, estou brincando, gente, são em torno de 20 e poucos, acho que são 30 incisos, menos de 30, 20 e poucos incisos, tá? Vamos aqui para o parágrafo único deste artigo, artigo 5º. Parágrafo único fala: no exercício de suas competências, as guardas municipais poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou de congêneres de municípios vizinhos, e na hipótese prevista nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito no inciso do caput do artigo 144, do caput do artigo 144, que são Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Militar, ou seja, quando o comparecimento destes órgãos, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio. A Guarda deve o quê? Colaborar, prestar todo o apoio. Não significa que a Guarda necessariamente deva repassar a ocorrência para a Polícia Militar, até porque vocês vão ver que a Guarda tem competência para conduzir o indivíduo preso, tem competência para fazer prisões, para portar arma de fogo. Só que, diante do comparecimento de algum dos órgãos descritos no artigo 144, descrito no artigo 144, deverá a Guarda prestar todo o apoio a este. Outra coisa importante, olha só o que é que fala a primeira parte do parágrafo único.
que as guardas municipais poderão atuar em conjunto com os demais órgãos de segurança pública. Isso mesmo, ou seja, se a Polícia Civil precisa cumprir um mandado de busca e apreensão em uma localidade em que o efetivo é pequeno e necessita do apoio da Guarda Municipal, ela pode solicitar, bem como as polícias militares, bombeiros militares e demais órgãos de segurança pública. Então a Guarda Municipal está à disposição para prestar todo o apoio dentro das suas competências, dentro dos seus limites. O artigo 6º fala: o município pode criar por lei a sua guarda municipal. Olha só aqui, ó, importantíssimo, parágrafo único. A guarda municipal está subordinada ao chefe do Poder Executivo. Você não sabe o que é o chefe do Poder Executivo? Se não sabe, clica aqui no card e volta lá na aula de administração pública, que você vai saber quem é o chefe do Poder Executivo municipal. Então, as guardas municipais se subordinam ao chefe do Poder Executivo municipal. Então, o que é que a banca vai fazer? Vai colocar lá que as guardas municipais se subordinam aos governadores dos estados, que as guardas municipais se subordinam aí ao Poder Judiciário. Gente, olha só, artigo 6º, parágrafo único. A Guarda Municipal subordina ao chefe do Poder Executivo. Vamos adiantar para não perder muito tempo. Vamos lá. Artigo 7º aqui vai falar do quantitativo das guardas municipais. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a... Aí aqui um esquemazinho muito fácil para você decorar e aprender. 432, 432, ou seja, vai diminuindo. Só não vai ter 1, mas 432. Aí você acrescenta o 0, na frente, tá? 0,4, 0,3, 0,4, 0,3, 0,2. E aí você vai no esquemazinho racional. Presta atenção. Até 50 mil habitantes, nós temos aí 0,4%. Ou seja, 0,4% dos habitantes que forem até 50 mil será o efetivo da Guarda Municipal. Se a cidade tem entre 50 mil e 500 mil habitantes, aí será 0,3%. E se a cidade tem acima de 500 mil habitantes, aí será 0,2%. Então, questãozinha aqui muito tranquila se for cair na sua prova, tá? 432 e aí vai 50 até 50, de 50 até 500 e de 500 acima. Vamos lá. Parágrafo único. Se houver redução da população, olha só, essa informação é muito importante. Digamos que a cidade tem 50 mil habitantes. Não, tem 51 mil habitantes, desculpa. Tem 51 mil habitantes. Aí o efetivo desta guarda será de quanto? Isso mesmo, 0,3, porque está acima de 50 mil e abaixo de 500 mil. 0,3%. Aí ocorre que essa cidade teve muitas situações em que precisou diversas pessoas se mudar desse município, um linguajar mais popular. E a população voltou para 50 mil habitantes. O efetivo da guarda, que já era baseado no 0,3%, deverá diminuir? Não, vai ser conservado. Então é isto que fala o parágrafo 1. Vamos adiantar. Os municípios limítrofes poderão, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços das guardas municipais de maneira compartilhada. Os municípios limítrofes, ou seja, aqueles que estão vizinhos. O artigo 9º. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme dispuser a lei municipal. Na Guarda Municipal nós temos servidores, nós temos guardas municipais em comissão, é isso que eu quis dizer, não, são servidores de carreira. Por quê? Porque de carreira é aqueles que entraram através de um concurso público, tá, gente? Artigo 10. São requisitos básicos para investiduras no cargo de guarda municipal. Gente, é só ler a lei. Requisitos básicos. Quais os requisitos básicos? Nacionalidade brasileira. Precisa ser brasileiro nato? O que é brasileiro nato? Aquele que nasce no Brasil. Precisa ser brasileiro nato? Não, pode ser nato ou naturalizado. É diferente da carreira de oficiais das Forças Armadas, ministro do STF. Então é diferente. Nós só precisamos que seja brasileiro nato ou naturalizado. Gozo dos direitos políticos. Por quê? Porque se você não estiver em dia com seus direitos políticos, você não pode ser candidato ao concurso para a Guarda Municipal. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Como qualquer outro concurso, você deve estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. Nível médio completo de escolaridade. Olha, gente, aqui não é obrigatoriamente nível médio. Por quê? Porque pode ter guardas de nível superior. Mas no mínimo tem que ser nível médio. Ah, mas tem um colega meu que é guarda e ele entrou na época do nível fundamental. Claro, a lei 3.022, versão de 2014. Também tenho vários colegas na Guarda Municipal de Caxias, na Guarda Municipal de várias cidades aí que eu conheço, que são nível fundamental. Mas foi antes de 2014. A partir de 2014, no mínimo, é nível médio. Vamos adiantar um pouco. A idade mínima, 18 anos. Gente, isso aqui era muito polêmico, porque antes as guardas municipais eram 21 anos, justamente pelo fato de trabalhar com armas, que ainda não estava regulamentado, Era 21 anos de idade, ou era 24. E agora está 18 anos, porque o próprio Estatuto do Desarmamento houve algumas alterações. Então,
a partir de 2014, 18 anos de idade, tá? Aptidão física e mental, aptidão física, mental e psicológica, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Isso aqui é muito importante, como qualquer outro órgão de segurança pública, a Guarda Municipal também deseja que tenhamos pessoas com aptidão física, aptidão mental, psicológicas principalmente, e idoneidade moral. Que é idoneidade moral? É tudo aquilo que não está relacionado a coisas erradas, crimes e essas coisas, etc. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei. Como assim outros requisitos? Altura mínima, IMC, sei o que. Vamos lá. Artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos das guardas municipais requer capacitação específica com matriz curricular compatível com as suas atividades. Parágrafo único. Para fim do disposto do caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação de segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Justiça, o SENASP, do Ministério da Justiça. Ou seja, para o curso de formação das guardas municipais, ela deve ter aqui, ó, o currículo do curso de formação deve ser compatível com as suas atribuições, bem como eles poderão adaptar aí a matriz curricular do curso de segurança pública, curso de formação de segurança pública para as guardas municipais. Artigo 12. É facultado no município a criação de órgão de formação e treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes das guardas municipais, tendo como princípios norteadores mencionados no artigo 3º. É o seguinte, aqui fala que as próprias guardas municipais poderão criar academias, criar seus próprios órgãos de formações. Isso mesmo, para evitar que não precise pagar ao Estado, tenha que firmar um convênio com o Estado para poder pagar, tenha que pagar uma instituição privada para poder ser utilizada esta academia para formar os seus guardas municipais, bem como contratar professores. Inclusive, eu conheço guardas municipais que nós temos cara aí formado em Direito, bacharel em Direito, mestrado, doutorado, tem curso na SUAIT. Parágrafo 1º. Os municípios poderão firmar convênios, aqui ó, ou consórcios visando o atendimento do disposto do caput deste artigo. Como eu falei para vocês, eles poderão firmar convênios para formar seus guardas. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurar a participação dos municípios conveniados. Ou seja, o Estado junto com o município pode manter aí uma academia, um órgão de formação aí, um instituto de formação. O órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento e aperfeiçoamento das forças militares. Aqui significa dizer que este órgão, que se for firmado um convênio entre o município e o Estado, este órgão de formação não pode ser os mesmos que são utilizados pelos militares. Até mesmo porque aí seria uma espécie de manobra do Estado para evitar que gaste neste convênio. Então, não pode ser similar. E aqui na própria lei você vai ver que nada das guardas municipais pode ser similares aos policiais. Nada das guardas municipais deve ser similares aos militares. Então, vocês vão observar aí. Artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Gente, isso aqui é questão de prova, tá? Então vocês têm que ler isso aqui. É a parte mais chata da lei, mas vocês têm que ler. Sabe por quê? Porque olha só, o controle interno, aqui fala que deve existir aqui, nas guardas municipais, dos municípios, órgãos próprios e permanentes de fiscalização, investigação e auditoria. Ou seja, deve existir um órgão dentro do município que vai fiscalizar as atividades das guardas, vai receber as denúncias, vai instaurar procedimentos. E estes órgãos nós temos aqui, ó, o controle interno, ou seja, o controle interno dentro da instituição, dentre eles, no próprio município, no próprio órgão. O controle interno é exercido pela corregedoria, naquelas com efetivo superior de 50 servidores das guardas e ante todos que utilizarem arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares e atribuições do integrante do seu quadro. Isso significa dizer, olha, que todas as guardas municipais que tiverem efetivo superior a 50 guardas municipais devem obrigatoriamente ter uma corregedoria, que a atribuição principal dela é apurar as infrações dos próprios guardas. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa interna, guardas municipais cometendo faltas graves, leves, médias, e nós temos uma corregedoria para apurar. É como se a corregedoria fosse o juiz, fosse julgar o guarda, fosse apurar toda aquela conduta e aplicar uma determinada sanção. Já o inciso 2º vai falar do controle externo. O que seria o controle interno? Se o interno é entre guardas, servidores, o externo é do povo
com a guarda do povo, da população, da sociedade com a guarda. E o controle externo é exercido por ouvidoria. O que é ouvidoria? É que nem um órgão privado, que você vai, eu quero ler a ouvidoria, fazer uma denúncia que vocês vão me ouvir. É a ouvidoria. Você vai lá e diz, olha, eu não estou conformado não. Inclusive não só a guarda municipais, bem como qualquer outros órgãos da administração pública, das administrações privadas, tem ouvidoria sim, que é para ouvir o povo botar a boca no trombone. Vamos lá. Controle externo é exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. Qualquer que seja o número de servidores da guarda, ou seja, independente de ser menos de 50 guardas ou mais de 50 guardas, a ouvidoria deve existir, tá? Para ouvir reclamações, sugestões, elogios, denúncias, eu falei das reclamações, mas também pode existir elogios, entendeu? Relacionados às atividades dos guardas. Então isso é muito importante. Controle interno, corregedoria. Controle externo, ouvidoria. Isso aí, muito bem. Sinal que você já está aprendendo, viu? Vamos lá. Do controle, artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1º do caput do artigo 13, inciso 1º, inciso 1º, controle interno, corregedoria. Muito bom, meu garoto, você está aprendendo, vamos lá. Para o disposto no inciso 1º do caput do artigo 3, a Guarda Municipal terá o Código de Conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Ou seja, que fala que quando existir a corregedoria, que o efetivo for superior a 50 guardas municipais, terá um Código de Conduta. Mas esse código não pode ser similar aos dos militares. Isso é o que fala o parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Isso mesmo. A guarda vai elaborar seu próprio código. Isso mesmo. Nós vamos ter a faculdade de elaborar um código, fazer um código aí do jeito que a gente quer. Talvez a gente não coloque aquelas faltas que lá nos militares tem, aquele negócio da barba, aquele negócio do cabelo. A gente deixa isso aí em QRX e vamos lá. Vamos adiantar. Artigo 15 das prerrogativas. Aqui é bom, as prerrogativas, você deve ler as prerrogativas das guardas municipais. Eu quero ser guarda municipal, qual é a prerrogativa? Eu vou andar armado. Eu vou andar armado, eu vou andar armado. Vamos lá. Os cargos de comissão, olha, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão de entidade. Gente, os cargos em comissões, nesse caso aqui, que exigem as funções gratificadas. São aquelas funções de direção, chefia, assessoramento, que existirem dentro da guarda municipal, devem ser ocupados por guardas municipais de carreira, aqueles que passaram através do concurso público, o que eu falei para vocês anteriormente. Parágrafo 1º. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho do seu quadro, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Ou seja, nos 4 primeiros anos das guardas municipais, depois dessa lei aqui, ela pode ser dirigida por pessoa estranha ao seu quadro, ou seja, aquele que não é da guarda municipal, mas que tem a formação. Então, o diretor da guarda municipal pode ser um delegado de polícia civil, por enquanto, nos 4 primeiros anos. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis de carreira das guardas municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Gente, olha só, isso aqui é novidade. Antes não tinha percentual mínimo e agora tem. Deve ser observado um percentual mínimo, ou seja, digamos que a lei municipal fala que é 50% do efetivo masculino e 50% do efetivo feminino. Está mais do que certo, eu não tiro dúvida. Homem e mulher são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Vamos lá. Ia morrendo. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Progressão. E aí, progredindo na carreira da guarda municipal, para você não dizer, pô, eu sou só guarda. Não sou nem guarda nível 1, nem nível 2, nem nível 3, nem nível 4. Então deve ter uma progressão. Deverá ser garantida a progressão. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Que lei é essa? É o Estatuto do Desarmamento, isto mesmo. O Estatuto do Desarmamento vai nos dizer aí a respeito do porte de armas das armas. O Estatuto do Desarmamento vai nos falar a respeito do porte de armas das... Ai, porra, não vai sair não, né? O Estatuto do Desarmamento vai nos dizer a respeito do porte de arma de fogo para as guardas municipais. Contudo, existe uma liminar que está tramitando no STF, isto mesmo, está tramitando no STF, em que autoriza qualquer guarda municipal, independente do quantitativo do seu efetivo, a portar arma de fogo. Isto é verdade, independente da população, porque no Estatuto do Desarmamento vai falar que as guardas entre 50 e 500 mil habitantes é somente em serviço, as guardas acima de 500 mil é tanto dentro como fora do serviço. E existe uma liminar, como eu já falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste meus vídeos anteriores, em que eu falo que a guarda municipal é ou não polícia, e isto é apenas concepções sociológicas, bem como estudos realizados a partir de decisões, jurisprudência e leis e parará. Vamos lá.
Parágrafo único. Suspende-se o direito do porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificada adoção de medidas pelo respectivo dirigente da instituição. Ou seja, se o dirigente da Guarda Municipal entender que aquele guarda não está bem psicologicamente, ele pode suspender o porte de arma de fogo do guarda? Pode. Se o guarda tiver com algum problema psicológico, algum problema médico, pode vir a ser suspenso o porte de arma de fogo dele. Vamos adiantar. Artigo 17. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha telefônica 153, isso mesmo. Quer ligar para a guarda? Liga aí, 153 agora, na cidade onde você está, e vamos ver onde é que essa ligação vai cair. Uma vez eu estava lá em Caxias do Sul, aí eu liguei lá para a guarda municipal, porque eu queria falar com um colega nosso. Eu tinha esquecido uns papéis lá, daí eu queria falar com um colega nosso. Daí eu liguei lá para guarda municipal, 153, aí isso aqui não tem nada a ver contar. Mas pode perguntar, o nome do guarda é Cidade, Cristiano Cidade. Aí daí eu liguei pra ele e falei, ele quem atendeu, eu tava na central, né? Eu liguei, alô, você é da guarda municipal? Eu disse, isso, é o Cidade? Aí ele disse, opa, é que eu tô ligando aqui do Nordeste e... não, mas tu tá ligando pro Rio Grande do Sul. Ah, foi muito engraçado desse. Eu disse, mas como é que essa ligação chegou?